Muito bem, voltamos com o segundo bloco do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Nase Auditores e Consultores há 47 anos, gerando resultados e credibilidade para os seus clientes. Planalto conectando destinos e conectando pessoas. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio-Grandense há 40 anos, pouco mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo aqui a visita dos nossos parceiros no programa, Sidnei Fontoura Gomes, presidente do Sindimóveis. O ano começando, né, Sidnei? Começando agora e com boas perspectivas do mercado imobiliário aí. Onde é que pulaste o carnaval? Foi a pergunta que os telespectadores e algumas telespectadoras perguntaram. Eu disse, olha, eu vou perguntar para ele ao vivo. Tu sabes que eu não gosto de carnaval. Já gostei. Quando era jovem, gosto. Hoje eu gosto de ficar em Porto Alegre, Natal, Ano Novo e Carnaval. Somos dois, então. Porque Porto Alegre fica maravilhoso nessas datas. Eu até acho que o pessoal poderia estender um pouco mais, né? Ficar até o fim de março na praia, né? Sem dúvida nenhuma. Tu vai a shopping, cinema, teatro, supermercado, o trânsito, fica tudo maravilhoso em Porto Alegre. Tá certo. E o Celso Arruda, Celso, nosso bem, prazer, contador, auditor, né, Celso? Isso, empresa especializada nessa área de contabilidade, de auditoria, uma das mais conceituadas do Rio Grande do Sul. E é um período assim que está começando, mas bem acelerado, porque agora tem imposto de renda das empresas. Na verdade, né, Silvio, o período para nós já começou desde o início do ano, porque é uma série de obrigações que as empresas têm que cumprir até fevereiro, no final de março. E a partir de segunda-feira, agora, a partir do dia 2 de março, inicia a fase de entrega da declaração de imposto das pessoas físicas, que vai até o dia 30 de abril. Né? Então, para nós, contadores, auditores, que tem que auditar os balanços das empresas, é um período extremamente de muito trabalho. Então, sempre se diz que contador só tira férias a partir de maio. Até abril não existe férias para contador, auditor, consultor. Outro dia eu fiquei pensando no caso do trabalho do Celso e daqueles contadores amigos que a gente tem, né, inclusive na minha família, sobre aquela figura que se criou no governo de dizer recursos não contabilizados. A gente sabe que na vida tudo é pedagogia, quer dizer, tu aprende na família como é que te comporta, a disciplina, o respeito, e assim vem a civilização andando. Como é que as pessoas conseguem absorver dinheiro não contabilizado? Como é que uma empresa que é obrigada e é fiscalizada e é punida quando faz coisas erradas consegue absorver que o governo, que deveria dar o exemplo, admite recursos não contabilizados na contabilidade dos partidos? E como é que fica? Tu não tem o pessoal não fica, mas como é que tem que fazer tudo certinho se o governo não faz? Na verdade, né, Silvio, o governo não tu acabaste de falar, não é um bom exemplo para nível de contabilidade. Aprovaram até o ano passado para fechar as contas, fizeram lá arranjos contábeis para entender, para tentar justificar um déficit primário alto. Fizeram arranjos contábeis para justificar um balanço de pagamento que estava totalmente fora do governo. Faz tu isso numa empresa cliente, tu arranjo contábil, o que vai acontecer? E nos partidos políticos realmente é um verdadeiro absurdo, né? O nosso conselho tem se debatido muito, colocando sobre os contadores orientações, resoluções, para que os próprios profissionais tentem moralizar o ambiente. Só que a máquina dos partidos políticos é muito grande, então aí que tem as tais de contabilidade, recursos não contabilizáveis, caixas 2, que nas empresas ou nas pessoas físicas isso não existe mais. Porque o controle fiscal brasileiro hoje ele é muito grande. Então hoje tanto as empresas, mas as pessoas físicas também têm que estar muito preparadas para ter controle. E realmente tem razão, eu não sei como é que se explica pedagogicamente, pegando o teu termo, essa questão de despesas não contabilizáveis. O controle é sobre o contribuinte, né, Celso? Sobre aquele que recebe não há controle, porque é ele que controla. Imagina a raposa cuidando das galinhas. Eu nunca esqueço, naquele tempo, hoje tu faz pela internet, tá? Naquele tempo que tu fazia com o papel, né? Como é que chama? Com o formulário e tal. Disquete, eu, sem querer, porque tinha assim, tu tinha que colocar ali a empresa que era a tua fonte pagadora e em cima tinha assim, a fonte pagadora do exterior e fonte pagadora interna. E eu errei a linha, botei fonte pagadora do exterior. E casualmente quem me pagava, a fonte pagadora, era a Assembleia Legislativa do Estado, que eu era funcionário lá. O que eu fiquei 3 anos explicando para eles que eu tinha errado a linha. Quer dizer, até isso. Quer dizer, e essas coisas, é por isso que eu digo assim, o Brasil não dá certo por isso. Quer dizer, o exemplo tem que partir de cima. Que a população faz, mas a população tem que se espelhar em alguém. Nós
hoje o grande problema do Brasil, eu não sei se vocês concordam, evidentemente que eu acho que sim, quer dizer, é a questão de falta de autoridade e de exemplo, de disciplina, de respeito às leis. Quer dizer, todos nós temos que respeitar a lei. Eu sempre digo assim, nós temos que ser escravos no Brasil, mas a comunidade, a civilização, escravos da lei. Na verdade, é bem dentro do que eu ia comentar no mercado imobiliário, Celso, que é o desarranjo, né? Nós temos os arranjos em todas as partes. Veja bem agora que nós estamos com verba para viagem de cônjuge, de familiares, para os parlamentares, né? Nós estamos aí com uma greve de caminhões que está comprometendo o abastecimento e a vida do brasileiro, sendo que este que está protestando é aquele que votou na dona Dilma agora, há pouco tempo atrás, e que foi escondido tudo isso. Ludibriado. E o que vai acontecer para o mercado imobiliário, Silvio e Celso e telespectadores? É que essa falta de chegada dos insumos até as obras, até as construtoras, causará um prejuízo grande para o tempo de entrega dos empreendimentos. Porque onde uma laje não é fundida e atrasa uma semana, atrasa uma cadeia 2, 3, 4 semanas na entrega da obra. E aí a construtora, o incorporador, aquele que recolhe os seus impostos, ele será prejudicado porque também. Ele terá que indenizar o adquirente, que não quer nem saber se o governo fez ou não fez. Então, mandos, desmandos, arranjos e desarranjos. Quando eu era criança, a gente falava que esses desarranjos do governo era... E o telespectador sabe o que é, né? O que é o desarranjo, né? Silvio, pegando um exemplo, de falar a respeito às leis, e o Brasil ele é campeão também de fazer leis totalmente inócuas e faz um grande estardalhaço. Existe uma lei referente à minha área, que atinge todas as empresas, que as empresas são obrigadas a informar a composição dos impostos no seu preço final. E daí, infelizmente, as TVs que não têm essa conotação do teu programa com sentido mais esclarecedor, pega o pessoal da rua e diz, agora eu vou poder fiscalizar o governo, porque eu vou saber quanto cada produto que eu estou comprando tem de impostos. É a maior bobagem do mundo, isso não existe. O que acontece hoje? O governo delegou para as empresas dar uma informação que nem elas conseguem ter, porque o Brasil, além de ser uma carga tributária elevada, ela é extremamente complexa. E existe muito no Brasil, se aprende lá nas aulas básicas de tributação, muitos impostos indiretos. Então, para te compor quanto está no teu preço final a incidência de impostos, é muito complexo. E daí o governo foi feita uma lei para que seja divulgada, as empresas pequenas têm que colocar uma tabela qualquer, independente do tamanho, quanto de impostos existe sobre os seus produtos, informação totalmente inócua, irrelevante e que não vai levar a nada. Só que daí o pessoal fala assim, mas agora eu vou conseguir fiscalizar o governo. Não vou fiscalizar o governo. Na verdade, uma informação é uma lei totalmente inconcebível, assim, não tem a menor aplicabilidade, ela é uma lei assim que não tem sentido. Mas o Brasil sempre, uma outra, aproveitando um pouco também, o governo está agora, a partir do ano passado, criou para os contadores uma declaração que é para o COAF. O COAF é o controle de atividades financeiras, que ele é obrigado a informar para o governo das operações que ele entende como suspeitas. Como é que um contador vai informar, vai ter sentimento de que uma operação, pegar aqui o segmento do ramo imobiliário, eventualmente compra e venda de uma unidade imobiliária, como é que ele vai saber se o comprador que está comprando aquele apartamento, contrato regular, depósitos regulares na conta bancária da incorporadora que está vendendo apartamento, se aquela origem do recurso é suspeita. Isso não cabe ao camarada? Isso não cabe. Aí agora, o que acontece? Como ele não fazendo isso, ela obrigou os contadores a assinar uma declaração, que deve ser entregue até amanhã, dizendo que não tem nenhum conhecimento de operação suspeita, se for o caso. Mas se no futuro, daqui 4, 5 anos, tiver qualquer operação suspeita, a Receita se reserva o direito de vir lá e penalizar o contador. Então, se nós pegar o exemplo agora, por exemplo, da Petrobras, todas as despesas que foram lançadas na contabilidade da Petrobras foram auditadas e as auditorias multinacionais não conseguiram perceber que ali tinha uma operação suspeita. Então, como é que os contadores hoje vão ter condição de avaliar se uma operação é suspeita ou não para poder informar o COAF? Isso é um ônus atribuído aos contadores, não tem o menor fundamento. A atalho das leis, pegando a tua frase, respeitar as leis, mais uma vez uma lei inócua
que não tem sentido nenhum. Na verdade, o Brasil tem a Constituição brasileira, foi feita de centenas de artigos, né? A americana tem 7 artigos apenas. Quer dizer, nós temos uma produção muito grande de leis para descumprir. Quer dizer, é muita produtividade de leis e não é a produtividade do ponto de vista de cumprir a lei. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, se estabeleceu uma lei, o Cidinei deve saber, o Celso também, de punir as pessoas que jogam lixo na rua. Vai ver, o Porto Alegre tem um lixo. Quem é que cumpre isso aí? Eu que o Cidinei até hoje, uma colega de Uruguaiana me viu correndo no parque. Eu corro no parque todo dia, o Parque Marinho do Brasil. É um horror ali, essas religiões que colocam galo, tá tudo tirado ali. E quem é que fiscaliza isso? Quer dizer, então não adianta ter leis se não vão ter condições de respeitar. Por exemplo, a ANP, a Associação Nacional do Petróleo, ela só tem 2 fiscais para fiscalizar todos os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul. 2 fiscais que ficam aqui em Porto Alegre. Como é que tu vai exigir? Isso aí é uma piada, isso aí é fantasia, quer dizer, é uma administração fantasiosa. Não, mas na verdade é uma administração com interesses, né? Sim, claro. Por trás disso, que interesses tem? Dentro todas essas leis, o Movimento Sindical Brasileiro do segmento imobiliário, conseguiu que fosse incluso o corretor de imóveis no Simples, né? O que é positivo, porque são tantas e tantas coisas que uma carga tributária em tudo, né? Enorme, o que vai facilitar sobremaneira o corretor de imóveis. E também se criou a figura do corretor associado, que vai fazer com que a relação de trabalho entre o corretor e a imobiliária fique mais transparente. Evidentemente que isso também nos possibilita fazer aí um grande acordo coletivo, onde o corretor de imóveis será muito mais respeitado nesta cadeia produtiva imobiliária. Com certeza. Celso, e aí, agora, imposto de renda, qual é o recado que tu tens para o pessoal? A verdade é o seguinte, né, Silvio, eu sempre falo, quando a gente sobre a questão do imposto de renda, que eu sempre me coloco nesses programas que a gente tem que ter alguns cuidados básicos, né? Hoje o controle fiscal, pegar o exemplo aqui da atividade que o Cidinei exerce com muito sabedoria. O segmento imobiliário, por exemplo, tem vários informes. Por exemplo, se eu comprar um apartamento, o tabelionato é obrigado a informar, né, Cidinei? Através da DOI, que é Declaração de Operações Imobiliárias. Depois, as incorporadoras e os corretores são informados, obrigados a fazer uma DIMOB, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Então, existe uma série de cruzamentos que hoje não é permitido mais a qualquer contribuinte querer omitir uma informação que não corresponde exatamente ao que está informado por outras fontes. Na questão da pessoa física, a questão do rendimento, o exemplo que tu pegaste aí, é muito importante também, eu informar corretamente todo aquele rendimento que eu oferi e de quem me pagou, né? E as despesas, as questões, as famosas despesas, por exemplo, o governo agora criou uma sistemática a partir desse ano para os médicos e para os profissionais liberais. Quando for recolher o seu carnê-leão, identificar quem os pagou, o CPF de quem está pagando. Mensalmente, né? Mensalmente. Mensalmente. Mas, independente disso, quem está declarando e que pagou um médico, ou um laboratório, ou um hospital, tem que ter o cuidado e que a informação que tem o documento hábil para dar suporte àquele lançamento. E o valor correto, né? Tem muita gente que dá uma carregadinha nos valores. Não pode. Desde que foi criado a DIMED, que é uma outra declaração que todas as clínicas, hospitais declaram para a Receita Federal. Então, o sistema de cruzamento de informações no Brasil ele é muito completo. Então, hoje, para o contribuinte que vai fazer o seu imposto a partir de segunda-feira, que tenha cuidado, junte a documentação, analise. Se for o caso, procure um contador, se de condições, faça, mas que informe aquilo que é o correto, porque a Receita ela vai cruzar e vai chamar para esclarecer. Às vezes por coisas menores, por pequenas. E daí gera todo um conflito, fica a questão do CPF bloqueado, inibe uma série de coisas. Então, assim, o que eu digo assim de dica? Junte a documentação, prepare, faça uma prévia. Se tiver dúvidas, consulte um profissional ou a própria Receita Federal sobre enquadramento. Uma questão que é muito comum, eventualmente despesas com educação e com dependentes, que no Brasil é uma vergonha, quer dizer, que eu posso abater de despesa de educação com meu filho, não chega a R$3.000, a gente sabe que qualquer escola de média é valor mensal. Então, a Receita diz que o Brasil agora, a educação vai ser a base do governo da Dilma, né? Quer dizer, o governo vive num mundo da fantasia, né? Isso é completamente... Então, ela acha que nós podemos ver por ano, qualquer um de nós, com R$2.000 por ano, que é o que pode abater por dependente. Então,
É que, assim, ó, que se junte toda a documentação, tenha cuidado nas informações, que o cruzamento virá, e se não for bem feito, ele será chamado à Receita Federal, vai atrasar sua restituição, se for o caso, vai gerar problemas de eventualmente ter que obter certidões e vai também evitar ter problemas também no seu CPF, que vai possibilitar de fazer negócio. Tá certo. Bom, quais são os prazos para pagamento? O prazo inicia, o programa será liberado no dia 2 de março, né, na próxima, dia 2 de março, e vai até o dia 30 de abril. Tá? Existe um programa na Receita, que é fazer um exame assim, é um teste que a gente pode estar fazendo, mas o ideal, aliás, o programa mesmo será disponibilizar a partir do dia 2 de março e irá até o dia 30 de abril os prazos. Quem não entregar no prazo tem uma multa de 1% sobre o imposto devido, o valor mínimo de R$ 165 por não entrega de declaração. Então o negócio é o seguinte, não use esse estratagema do recurso não contabilizado. Essa sacanagem é para o governo. Sidney, alguma coisa mais? Não, eu estava aqui pensando, o recado que a gente tinha para dar para o telespectador é essa questão do prazo de entrega das obras. Mas eu estava aqui pensando que eu tenho, o telespectador tem, e todos temos que prestar contas ao governo de uma forma correta, do contrário nós somos penalizados. Com certeza. E a primeira fala do Celso foi aquela dizer, o governo não é exemplo contábil. Então, para prestar conta para o contribuinte, aí pode lesar, não tem problema nenhum. Tá certo. Sidney, obrigado, um abraço, uma boa semana. Celso, apareça sempre. Tá, um abraço. Um abraço para turma. É vovô pela primeira vez ou não? Já? Não, na verdade eu sou tetra. Tetra? Eu estou com a quarta neta, 4 netas. Guri novo ainda, né? Mas É o Grêmio na Copa do Brasil. Tetra. Espero que isso volte. Agora vai para o Penta, né? Então tá. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Fique aí.